E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite a todos. Nós vamos ler aqui em São João, capítulo 4, versículo 6. São João 4, 6. Estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Porque o seu discípulo tinha ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-lhe de beber? Tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos, seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água para saltar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não venha mais e tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Deus maravilhoso, somos agradecidos por mais um dia que o Senhor tem nos dado diante de tua presença, para poder desfrutar da tua palavra, da tua manifestação na tua igreja. Sabemos que somos seres humanos e dependemos inteiramente do Senhor, mas estamos muito gratos de poder ver, de poder sentir, de poder conhecer, de poder desfrutar e até compartilhar daquilo que João deixou tão claro para nós. Abençoa o teu povo, Senhor, através da internet. Abençoa teus filhos que estão aqui presentes. Dependemos inteiramente do Senhor. Somos entregues em tuas mãos. Tua esposa está entregue em tuas mãos. Que o Senhor fale mais um pouquinho conosco. Nos ajude nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém
Sentai-vos. Humano, revelado e profético. A gente pode ver bem claro que Deus, Ele trabalha nessas três esferas: humano, revelado e profético. Você pode ver aqui Jesus com esta mulher samaritana. Ele primeiro mexeu na parte humana dela. Você vai ver que ele chega a dizer para esta mulher: dá-me de beber. Era a parte humana, era a parte que ela poderia fazer. Ela poderia tirar água daquele poço e dar para Jesus. Mas ali, como diz a Bíblia, que ela retrucou e disse: mas como pode tu, sendo um judeu, e tu pede a mim, que sou uma mulher samaritana, por que tu pede dar-me de beber? Ali Deus estava mexendo com a parte humana. Agora, quando Deus mexe com a parte revelada que está naquela mulher, Ele vai lá no profundo dela e diz: se tu soubera quem te pede de beber, tu me pediria. Se tu conhecesse o dom de Deus, né? Você sabe que o dom de Deus é um profeta. O dom de Deus é um profeta. E ele diz bem claro para ela: se tu soubesse, se tu conhecer o dom de Deus e quem te pede dar de beber, tu lhe pediria e eu daria a água da vida. E você vai ver mais aqui na frente que ela diz: vejo que tu és profeta. Porque ele foi mais um pouquinho no profundo dela e disse: vai chamar o teu marido e vem cá. Ela disse: olha, eu não tenho marido. Ela poderia ser uma mulher toda errada, mas ela é uma mulher sincera. O que Deus está exigindo de todos nós é sinceridade. Sinceridade com Deus. Foi o que Deus exigiu do irmão Brana, para ele ser mais sincero. E se de um profeta é pedido para ele ser mais sincero, tu imagine de nós. O que foi pedido para João, né? Para ele ser mais sincero. E essa é a nossa devoção, ser sincero. Irmão, não tem como a gente ser sincero um com o outro se a gente não for sincero com Deus. Primeiro a gente tem que ter sinceridade com Deus. Você tendo sinceridade com Deus, você vai ter sinceridade com a sua mensagem. Você tendo sinceridade com a sua mensagem, você vai ter sinceridade com o seu mensageiro. Mesmo ele partindo, mas você vai ficar firme naquilo que você aprendeu. Você não irá se mover daquele ensinamento, porque não tem outro ensinamento além desse. E se você for sincero com a mensagem, você sendo sincero com o mensageiro, não só com Brana, mas com Osmar Brana, você vai ser sincero com o seu pastor, o pastor vai ser sincero com Deus, a igreja também, o pastor vai ser sincero com ela. Então, se a gente tiver sinceridade, nós vamos ser um exército inabalável. Porque o que Deus requer é a nossa sinceridade, e Deus não olha para o que falamos. Deus olha para dentro do nosso coração. Era o que estava acontecendo aqui com esta mulher. Deus olhou para dentro dela e viu que ela era eleita antes da fundação do mundo. E você vai ver que os discípulos tinham ido comprar comida, e quando eles retornaram, eles não estavam entendendo. Eles ainda disseram: mestre, tu não queres comer, tu não tem fome? Ele disse: uma comida eu tenho vontade de comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Então é esta comida que Brana revelou.
mas que foi proibido ele de explicar. E vem João, come desta comida. Esta comida. E agora nós estamos nos alimentando. Uma fome nós temos, né? Que é fazer a vontade de Apocalipse 10, do 8 a 11. Se você fizer a vontade de Apocalipse 10, do 8 a 11, você está fazendo a vontade de Apocalipse 10, de 1 a 7. Então não tem como. Aí você vai ver esta mulher dizendo para Jesus: nossos pais adoravam neste monte, e em Jerusalém é o lugar de adorar. Ela discretou, mulher, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vem a hora e chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. É por isso que diz que não é nós que buscamos a Deus. É Deus que nos escolheu, não é nós que escolhemos a Ele. Porque Deus nos escolheu. Ele nos buscou os verdadeiros adoradores. Não pensa que os verdadeiros adoradores são as denominações. Não pensa que os verdadeiros adoradores é a primeira e segunda etapa do irmão Brando. Os verdadeiros adoradores é a esposa do Senhor Jesus Cristo, que adora Ele não só em espírito, mas adora em verdade, manifestado numa carne. Tu diz: mas agora, pastor, como é que você faz que os 2 profetas partiram? Mas está a esposa, está o quíntuplo. Não tem como Deus não se manifestar hoje na sua igreja. É onde Deus está manifesto, é na sua igreja. Então, humanamente, Deus trabalha com a gente primeiro no humano. A gente vai ver que quando o ministério de Jesus, ele também trabalhou na parte humana. Depois ele trabalhou na parte revelada, até o ponto dele se manifestar na parte profética. Você vai ver que quando ele estava trabalhando na parte humana, que era para atrair a atenção das pessoas, você vai ver que quase 5.000 pessoas ele alimentou, uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas é 2.000 pessoas, mas era quase 5.000. Aquilo era uma parte humana de alimentação, dele multiplicar aqueles pães, aqueles peixes. Aquilo é algo que chama a atenção das pessoas, mas ainda é a parte humana. Ainda não é a parte que Deus quer. As pessoas na parte humana elas se emocionam, na parte humana elas choram, na parte humana elas gritam, na parte humana elas querem ver uma igreja. Na parte humana você vai ver a manifestação daqueles 70 discípulos. Eles ficaram maravilhados quando Jesus ordenou eles de 2 a 2, enviou aqueles 70 discípulos, e eles foram lá e expulsavam o demônio e curavam os enfermos. Aquilo foi maravilhado, aquilo ainda foi uma parte humana. Mas quando Jesus chegou na parte revelada, ele disse: quem não comer a minha carne, nem beber o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aquilo foi duro para eles, porque aquilo ele estava mexendo com a parte revelada. Muitas das vezes Deus toca na pessoa na parte humana, toca na pessoa no espírito na parte revelada, a pessoa tem revelação, mas quando chega na parte profética, ela não avança. Nós não temos que ficar só no humano, nós não temos que ficar só no revelado, mas nós temos que avançar no profético. O profético é o profético que nos posiciona, é o profético que nos traz na presença de Deus. Aí você vai ver Pedro também, era um homem que tinha passado por esta parte humana e agora estava sendo revelado. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos: o que é que o povo aí fora está falando a meu respeito? O que é que os humanos estão falando a respeito de mim? E eles disseram: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas. E começaram. E Jesus disse: vós, quer dizeis que eu sou?
Aí Pedro, por inspiração divina, a revelação ela é divina. Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus mesmo disse para ele: Pedro, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Pedro teve aquela revelação. Pedro era o homem revelado, mas era convertido? Não. Pedro não era convertido, ao ponto de Jesus dizer para ele: Pedro, quando tu te converteres, apacenta, confirma, meus irmãos. É confirmar, meus irmãos, é apacentar, meus irmãos. Então Pedro, com toda aquela revelação, os discípulos com toda aquela revelação, ainda não era convertido. Eles tinham passado pelo humano e pelo revelado, mas precisava o profético. É o profético que nos posiciona. É o profético que nos traz na presença de Deus. Eu vou ler aqui um pouquinho uma mensagem à arca, no parágrafo 6 e o parágrafo 9. O irmão Brana diz assim: agora há 3 elementos nas quais as pessoas vivem. Primeiro é o humanístico, segundo é a revelação divina e terceiro é a visão. Aí o parágrafo 9 da mensagem à arca, o irmão Brana diz assim: e o terceiro é a visão. Naturalmente, este é o assim diz o Senhor. Então, primeiro é o humano, depois é o revelado, né? A revelação, e depois vem o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é o profético. As pessoas muitas vezes chegam só na parte humana. Elas estão na igreja porque o pastor visita ela. Elas estão na igreja porque o pastor chama o nome dela. Eles estão na igreja porque o pastor dá um cargo de diácono, dá um cargo de tesoureiro, dá um cargo de obreiro. Essa é a parte humana. Essa é a parte humana. Mas quando chega na hora da revelação, de dizer eu e o Pai somos um, aí eles viram a costa. Eles dizem: duro é este discurso. Aí já vai mais 70 discípulos que ovacionaram, que diziam que creram e agora estava abandonando o Senhor Jesus Cristo. Mas, como diz aqui o irmão Brana, nós não temos que ficar só nesta parte humana. Você sabe que todo ministério na terra tem esses três elementos, né? Esses 3 elementos a qual nós vivemos. Você vai ver esses 3 elementos. Primeiro, justificação. Justificação é a parte humana. É a parte que você que tem que dar o passo para aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai, santificação. Jesus Cristo te santifica. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Aí você vai, justificação, santificação, que é a parte revelada, e a parte profética, que é o batismo com o Espírito Santo. Você pode ouvir uma mensagem que o pastor prega também com este mesmo título: humano, revelado e profético. É uma mensagem muito boa. Tem pessoas que vai só até o humanístico, vai só até o humano. Tem outras que vai só até a revelação, né? Tem a revelação do batismo, porque mesmo o irmão Brano dizendo, nas eras da igreja, que o batismo nem precisa de revelação, porque ele está na Bíblia. Não depende. Porque tem muitas pessoas que olham o batismo, não encontra nenhum discípulo batizando em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, sem a revelação que uma mulher não pode ser pastor ou ministro. As irmãs sem revelação a respeito das vestimentas da igreja, das irmãs, como se vestir. Mas tudo isso ainda não é tudo.
Isto é uma parte que a pessoa muitas das vezes tem a revelação, mas precisa desta parte profética. Você veja que a primeira e segunda etapa do irmão Brana atraiu muitas pessoas. Por quê? Porque era a parte humana. A primeira e segunda etapa era a parte que o irmão Brana podia explicar. Ele explicou, e que não era para ele ter explicado. Como ele tinha a sensação na mão, como ele tinha o discernimento, e o que foi que aconteceu. Se levantou tantos copiadores. Você sabe por que os copiadores, o diabo vem como os copiadores, o Janes e Jambre, é para confundir a igreja. A igreja, ela fica confundida. Por quê? Porque é tanta personificação que as pessoas não sabem o que fazer. Mas só que nesta parte aqui profética é aonde a igreja está. Era onde Brana estava. Era onde João estava nos ensinando. E a posição que João nos colocou. João não nos deixou somente no humano. João não deixou somente nós nos revelado, na revelação que estava contido dentro destes 7 selos, mas João nos posicionou no profético. E o profético, irmão, tem que ser Deus. O profético não é humano. O profético é a presença de Deus em você. Você começa a ver a escritura, você começa a ver a mensagem, você começa a ouvir a mensagem do pastor Osmar com os ouvidos proféticos, com a visão profética, com a mente profética. É o profético que vai além do humano, é o profético que vai além do revelado, é o profético que te posiciona na presença de Deus. É o profético. Eu vou ler um pouquinho mais aqui, ó. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 75. Então vejamos o que este pequeno dom de cura fez. A cura. A cura, além de te curar o corpo, é o lado humano. No céu nós não vamos precisar de cura divina. A cura divina nós precisamos aqui na terra, nos nossos corpos humanos. Então você vê, a cura é Deus se manifestando na parte humana. É curando uma pessoa que está enferma, é restaurando a saúde dela, é dando a visão natural para ela. Então esta é a parte humana, é fazendo um aleijado andar, é fazendo um morto ressuscitar. Essa daqui ainda é a parte humana, e essa parte humana atrai muitas pessoas, só que a noiva não é atraída somente por esta parte humana. A esposa de Cristo não é somente atraído por sensações, por ajuntamento de pessoas. Ah, não, eu vou ali porque é muitas pessoas que se reúnem naquela igreja, então eu faço parte dela. Não, a noiva não está segura, a esposa de Cristo, melhor dizendo, ela não está seguro somente no humanístico, ela não está seguro somente na revelação, mas ela é completa nesta parte profética. Então vejamos o que este pequeno dom de cura fez, como confundiu a igreja. Todos estavam uma sensação, todos tiveram uma sensação. Aquilo confundiu a igreja, porque aquele dom era somente para vir sobre o profeta e as pessoas serem despertadas. Aquilo simplesmente era para atrair a atenção das pessoas, e as pessoas vinham aquele profeta e este profeta chamado Brana trazer esses ensinamentos, essas revelações para o povo. Mas o que foi que o diabo fez? O diabo fez a sua personificação. Então, em vez de ser só um profeta, tinha vários fazendo o que o irmão Brana fazia. Tinha várias pessoas curando. E como é que você vai saber aonde está a verdade?
Qual era o profeta verdadeiro que estava fazendo o correto? Então essa parte ainda, ela engana as pessoas, a parte humana engana as pessoas. Aí eu vou continuar aqui. E como confundiu a igreja, todos tiveram sua sensação, todos tiveram isto, e bem no fundo do meu coração, entre parênteses, Deus sabe que é a verdade. Eu sabia que não estava certo, porque Ele me disse assim, está vendo? Mas é uma falsa personificação, só para despistar as pessoas. E tem pessoas que é tão fraca, né, irmão? Tem pessoas que é tão fraca. Tem pessoas que dizem assim, ó, pastor, eu tive que ir lá na Universal receber uma oração. Isso é humanístico. A cura, para você estar curado, a cura está dentro de você. A cura não é a oração do pastor, não é a oração do ministro. Você sabia que até a oração do teu marido, ele orar em você e você crer, você é curado. Até a oração da tua esposa, se ela orar em você, você é curado. O Mombrana diz que não existe a melhor oração que tem, a oração de mãe pelo um filho. E às vezes a mãe ainda pede para o ministro orar. Mombrana conta uma história de uma mãezinha que é narrado na mensagem dele, que ela estava no terceiro pavilhão, longe de onde o Mombrana estava, e havia uma mãe sentada do lado dela que começou a sentir uma pontada no coração para ela orar pelo aquele bebê enfermo. E ela sentia aquela vontade de orar, mas ficou com vergonha. E quanto mais passava o tempo, e mais aquilo atraía ela para orar por aquele bebê daquela mãezinha. Aí ela criou coragem. Ela disse, mãezinha, eu sei que você, o Mombrana vai te chamar, ele vai orar sobre essa criança. Mas eu estou sentindo no meu coração de fazer uma oração por ela. Ela disse, pode fazer. E ela fez oração pelaquela criança e se afastou ali da mãezinha. E aquela foi chamando, ela foi chamando os números, até que chamou o nome dela, ela entrou naquela fila, que quando ela se aproximou do Mombrana, ela disse, a criança já está curada. Aquela mãe assim, orou por ela, ela já recebeu a cura. Você viu? Um profeta. E às vezes não, é porque se o pastor não orar, se fulano não orar, se não. A cura é fé, isso é a parte humanística. E as pessoas se apegam a isto. As pessoas se seguram a isto, que não era para elas se segurar nisso. Isso faz parte. Na cura nós cremos. Essa é a parte humana. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos expulsar demônio em nome do Senhor Jesus Cristo, que agora está sendo proibido. Demorando, nós não vamos poder mais orar para expulsar ele. Tem que deixar quieto, viu? Não pode, que é crime. A crime, está difícil o negócio, hein? Mas uma falsa personificação só para despistar as pessoas. Agora isso mesmo. Agora, todavia, veja, não se pode dizer estas coisas, melhor deixar isto. Você lembra da terceira puxada? Ele disse, não diga a ninguém. O que foi que eu disse? O que era isso? Quantos se lembram disso? Certamente se lembre-se ali de pé, tentando passar o cordão naquele de ilhós, naquele sapatinho na visão. Ele disse, não se pode ensinar coisas sobrenaturais a bebê pentecostais. Então, meu irmão, isso aqui não é para as pessoas que estão só no humano. Esta mensagem de João é para as pessoas que subiram, que estão numa dimensão profética. Aquela mesma dimensão que Brana estava, era a mesma dimensão que João estava, que João subiu. Apocalipse 4 diz, sobe aqui que mostrarei coisas maiores. Aonde João subiu, aonde a igreja subiu na revelação profética. É aí onde nós estamos, nesta revelação profética, porque a noiva ela é o quê?
profeta. A noiva tem a parte humana, tem a parte humana. A esposa de Cristo tem a parte revelada, ela tem a parte revelada. Mas para ela enxergar esta revelação destes 7 trovões, para ela enxergar esta revelação do novo nome, para ela chegar a este entendimento, a esta consciência aberta de Deus, para ela poder ver e reconhecer que não existe 2 João, não existe 3 João, não existe 4 João, que existe um só João, que existe um só corpo. Assim como existia um só para revelar, existe um só para comer. E nós somos a manifestação deste que comeu. João subiu a esta esfera, não só ficou no humano. João não só ficou no revelado, mas foi Deus que posicionou Cristo. É por isso que João, ele não é um simples mero pastor local. Ele foi além deste mero pastor local. Ele é um representante mensageiro mundial desta terceira etapa. Me mostra quem mostrou pela primeira vez o Cordeiro sair do trono. Me prova, me mostra quem mostrou primeiro o novo nome de Deus. Me mostra quem pregou a mensagem de uma só pessoa. Me mostra quem vindicou e sustentou, porque nós tivemos muitas pessoas que pregaram isto, pregaram sobre a visão da tenda, pregaram sobre o novo nome, pregaram sobre Jesus Cristo vindo em carne humana, mas depois eles recuaram, eles voltaram atrás, eles arrependeram, eles disseram que eles tinham mentido, mas João sustentou este ministério. Quem foi que sustentou através dele? Não é humanístico. Você vê que o irmão Branham teve a sua fase, a sua primeira e segunda etapa. Ele estava na parte, sua primeira etapa na parte humana, sua segunda etapa, sua parte revelada, a revelação dos mensageiros, a revelação do que aconteceu sobre as 7 eras, a revelação da semente da serpente. Mas ele tinha que subir, sair, não ficar somente naquela parte humana, não ficar somente naquela parte revelada e divina, mas subir um pouco mais alto e chegar àquela posição profética. Veja que como humano, ele chegou a dizer: será que é minha morte? Aquele estrondo, ele chega a dizer que nenhum ser humano poderia sobreviver um estrondo daquele. Aquilo que era simplesmente uma profecia, aquilo simplesmente que era uma visão, agora estava se tornando em realidade. Não foi só o anjo terrestre, teve que ter um anjo superior. Aquele anjo terrestre teve que ter aquele anjo celeste, teve que ter uma mentalidade além da mentalidade humana de Branham, para tomar ele, fazer ele subir naquela esfera, para mostrar aquele prelúdio daquele arrebatamento, que ele foi arrebatado naquela constelação de anjos. E ali não foi somente humanístico, ali só não foi um homem revelado, mas foi um homem que teve um contato com um profeta Deus, com um anjo forte, para poder esclarecer todos esses mistérios. É como eu disse, mesmo Pedro e os discípulos, eles sendo revelados, mas eles não eram convertidos. Eles foram convertidos a partir
da descida do Espírito Santo. Aí, aquela mensagem que eles tinham escutado de Jesus, aquela mensagem que eles tinham recebido de Jesus, aquele louvor que Jesus tinha dado a Pedro, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai. Aquele louvor que ele deu a ele, agora no dia de Pentecoste, aquilo tinha se tornado realidade dentro dos discípulos. Aquilo que a gente ouvia de João pregar, agora nós temos em realidade dentro dos nossos corações. Não é simplesmente um fingimento, não é somente uma coisa humana, não é somente uma coisa que foi revelada, mas esse profético que está dentro do quíntuple de Efésios 4:11, como é, irmão, a Bíblia diz assim, e não está só no quíntuple de Efésios, mas para você entender, meu irmão, minha irmã, está dentro de vocês, senão você não entenderia. É por isso que a Bíblia diz em Romanos, ou em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, mestres, doutores. Para quê? Versículo 4:13, para o aperfeiçoamento. Irmão, você sabe o que é que aperfeiçoa o quíntuplo? É a mensagem profética, não é o humanístico, não é somente o revelado, mas é o profeta Deus dentro desse quíntuplo, através desta mensagem. Esta mensagem que João entregou, este é o profético, este não é humano. Não é simplesmente uma emoção, não é simplesmente uma comparação de parágrafo, mas isso é real, que foi vivificado para nós. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 100, irmão Brana diz assim: o Espírito Santo é o profeta desta hora. Hein? Então, João era profeta ou não era? Porque ele era profeta? Porque o Espírito Santo estava dentro dele, comendo este livrinho outra vez. João é profeta ou não é? Brana foi profeta. A gente nem diz que é, a gente diz que foi. Aí tu diz foi? É porque passou. Não foi o irmão Brana que disse a terceira etapa foi a abertura da palavra? Os ungidos 262. Então a mensagem do sétimo anjo foi a abertura da palavra. A mensagem de João foi o meu livrinho. A mensagem da esposa. Olha, irmão, primeiro um come. Primeiro ele comeu. É incrível isso aqui. Aí agora nós comemos. Nós temos a oportunidade de comer. Nós temos a oportunidade de ver. Deus está dando a oportunidade de ter esta mente profética, de estar nessa esfera profética. Irmão, isso parece uma loucura, mas isso é só Deus. Isso não pode ser um homem. Isso não é, essa terceira etapa não é a inteligência de um homem, diz o irmão Brana. Essas não são minhas ideias disso. Essa de comer o livrinho, não pense que era a ideia de Osmar, mas essa era a ideia de Deus, tomar este homem e tornar ele um profeta, e tornar você um profeta. Vamos ver aqui o Espírito e o profeta. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra. Você crê que ele vindica? É ele que vindica? Foi ele que vindicou nos dias dos apóstolos? Foi ele que vindicou a mensagem de Lutero? Foi ele que vindicou a mensagem de John Wesley? Foi ele que vindicou a mensagem pentecostal? Foi ele que vindicou a primeira e segunda etapa do irmão Branham?
Foi ele que vindicou a mensagem lá no Monte Pôr do Sol, a terceira puxada? Foi ele, porque é ele que é o profeta. O homem sem este Espírito Santo, um homem sem este Deus, ele não é nada. A igreja sem este Deus, para entender, para ver, para crer, ela não é nada. Nós vamos ficar somente com o humanístico. Quando a gente fica só com um lado humanístico, e quando a gente fica só com a revelação, aí a gente começa a pensar, a gente só consegue ser crente se tiver numa igreja. Se não tiver uma igreja para ensinar os nossos filhos, se não tiver um pastor presente para estar pregando para nós, a gente não aguenta. Mas quando a gente chega essa esfera profética, ela é comparada à águia. Mombrana diz que a águia é um pássaro especial. A águia, ela vive solitária. A águia, ela não precisa de ninguém para ajudar ela. Ela mesmo rasga com o bico este alimento e come. É aonde o Espírito Santo, é aonde Deus nos colocou juntamente com este mensageiro. Olha só, o Espírito Santo é a palavra. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. Você sabe o que Deus está provando? Deus está provando. Você sabia que Deus está provando a sua palavra? Em nós Ele está cumprindo a sua palavra. Mas nos Zabirões, nos Natãs, nos Coré, Ele está provando, para mostrar que eles não conseguem subir nesta esfera profética. Só a noiva, irmão, não adianta o falcão, não adianta qualquer outra ave de rapina tentar acompanhar a águia, que ela se desintegra. Não tem copiadores. Não existe a terceira puxada, não tem copiadores. Não teve copiadores no dia de Brana, quando o nosso saudoso pastor Osmar Rodrigues Costa, ele estava vivo, não teve copiadores para a mensagem dele. Aqueles que se levantaram, voltaram para trás, não tem como eles entender isso. Isso tem que ser a mente profética, e a mente profética é a mente de Deus, é a mente de Cristo. Não é uma mente humana, intelectual. É a mente de Deus. O Espírito Santo foi o profeta na hora de Micaías. O Espírito Santo foi o profeta na hora de Micaías. O Espírito Santo escreveu a palavra, vem confirmando a palavra. O Espírito Santo foi o profeta nos dias de Paulo. O Espírito Santo foi o profeta nos dias de Brana. O Espírito Santo foi o profeta nos dias de Osmar Brana. E é o mesmo Espírito Santo que estava em Osmar Brana, comendo e profetizando. É o mesmo Espírito Santo que está abrindo o nosso entendimento, e nós estamos ouvindo e entendendo o que ele profetizou novamente. Porque se não fosse o Espírito Santo, o Espírito profético, que vai além do humanístico, que vai além do revelado, você pode ver que os pastores que não conseguiram, os pastores depois da partida do nosso saudoso pastor, que não conseguiram, que não tinham essa porque isso daí não é que nós queremos, não é que eu desejei estar aqui, não é que você lutou para estar aqui, desejou, todos nós desejamos, mas nós não lutamos para estar aqui, foi Deus que nos escolheu para isso. Não é mérito de um homem, é glória a Deus, é louvor a Deus. Isto não é do homem. Esta mensagem não é do homem, esta mensagem não é minha, essa mensagem não é sua, essa mensagem não é de nenhum pastor para querer dividir o rebanho de Deus. O rebanho de Deus, ele não é dividido, porque esta mensagem é um só rebanho e um só pastor. É um só pastor, é o que te dirige, é o que me dirige, é o que dirige qualquer outro pastor que entra aqui. É ele que nos direciona, é ele que nos dirige.
Por isso que Paulo disse assim: vivo mais não eu, mas Cristo vive em mim. Brana pôde falar: você acha que se não fosse Cristo que estivesse manifestado em carne humana no irmão Brana, você acha que ele ia obedecer? Dele não explicar novamente? Ele já estava explicando. Deus teve que tirar ele. Você acha, se não fosse Deus, este ministério de João, que é Deus, que é o Espírito Santo, para estar neste homem, para ele comer este livrinho, ir lá aonde o Mombrana não explicou e poder ligar estes cabos soltos? Não pode ser a inteligência do homem. Para colocar tudo certinho, para posicionar tudo certo e não se contradizer. A contradição são os Corás, a contradição são os Abirão, as contradições são os Natã. Por isso que fala a contradição de Corá. É porque eles contradizem, é porque eles não têm esta mente, porque eles não têm esta mente profética. Esta mente profética é de quem? Ela é só de Brana. Esta mente profética é só de quem? Vem só a João. E esta mente vem só para a esposa, que é a igreja que foi gerada por João. Você não fica satisfeito de poder entender, de poder ver, de poder escutar e aquilo ir lá na tua alma e mostrar que não tem nada para um homem, não tem nada para um homem. A era de Pérgamo 56, note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que lhe fosse mostrado pelo Pai. São João 5,19. Esta harmonia é para existir agora entre o noivo e sua noiva. Você pode sentir essa harmonia? Cada mensagem que você pode sentir essa harmonia? A harmonia que João teve para poder posicionar isto aqui, para poder ver, irmãos, é uma coisa muito fora do normal. Não pode, eu não entendia. Os pastores, você sabe que eles procuram, eu estou dizendo porque eu sou um pastor. Eu não vou mentir para vocês, eu vou falar a verdade para vocês. A gente procura texto para pregar, para entregar algo para o povo. Mas agora você poder enxergar, irmão, tinha que ser Deus neste homem, para ele enxergar aquilo que Brana não disse a respeito da vinda e do rapto, a respeito da manifestação. São Mateus capítulo 24, versículo 36, aquele dia e hora, para enxergar aquela nuvem e para ir lá e ver aquelas duas materializações, uma materialização do anjo terrestre no anjo do irmão Brana, e aquela outra materialização que é Cristo vindo no irmão Brana, no mensageiro, na teofania do irmão Brana, o sétimo selo, Cristo encarnando na teofania do irmão Brana, para enxergar e para pegar o parágrafo. Almas que estão em prisão, 348, o sétimo selo traz de volta ele até. Irmão, isso tem que ser Deus. E para você ver isso tem que ser Deus. Isso não é decorado, isso não tem. Eles podem decorar, mas ele não pode copiar isso. Não tem como copiar a mente de Deus. Não tem como copiar a mensagem profética de Deus. O que está na noiva não tem copiadores. Não tem quem ser. Não tem, me perdoe, irmão, não tem. Quem não ser da noiva está com ela até o final. Só vai sair ela. Não tem. Pode ter aqueles que vão entregar ela. Tem uns preparados para entregar ela.
Só isso. Mas não tem como copiar isso. Oxalá se todos os pastores caíssem em si e pudessem lutar, não pela igreja deles, que geralmente um pastor ele quer lutar pela igreja dele, ele quer levar aquele movimento para a igreja dele. Irmão, durante o pastor Osmar Rodrigues Costa está vivo, eu nunca lutei para levar o pastor Osmar para ter um avivamento na minha igreja, para dizer que ele estava lá. Eu fiz aquilo de coração limpo, com amor, crendo, e como eu creio até hoje, e hoje está mais aberto, hoje está real para mim. Isso é muito gratificante. E eu vejo os pastores querendo, brigando para querer levar eles, mas para apresentar sua igreja, para mostrar que o pastor fulano de tal tem um ministério. E quando Deus vê que não tem um ministério vindicado para a terceira etapa, porque se esses pastores tivessem um ministério vindicado para a terceira etapa, eles ficariam com esta mensagem. Eles não ficariam com sistema, eles não ficariam com igreja, eles não lutavam para fortalecer o ministério deles. Eu não preciso trazer o povo, nem ninguém atenção a mim, para me fortalecer, para fortalecer a minha igreja local, não. Nós temos que ser humildes para reconhecer que não somos capazes e que esta mensagem está entregue à noiva. Ou a gente se submete a esta mensagem, ou Deus te rejeita. Ou você se submete ao pensamento de Deus e tira esse pensamento humanístico, tira esse pensamento de revelação. Pedro foi revelado, mas não era convertido. Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, eles viram a presença, eles viram Moisés, eles viram Deus em glória, se glorificando naquela manifestação, mas ele não era convertido. Você pode ter grande experiência com a terceira etapa e até dizer para o povo que o Cordeiro saiu do trono, e até dizer que a intercessão acabou, e falar e decorar que Deus é o nome de Deus, mas agora é a vida, é a essência dentro da alma de cada um do eleito. Agora nós temos a certeza e a convicção que nós estamos casados. Você sabe quando você sabe que você está casado? Você sabe quando uma mulher sabe que ela está casada? Enquanto está no namoro, não está casado. Enquanto está no noivado, ainda não está casado. Está em palavras. Mas quando tem a cerimônia que mete aquela aliança no dedo dela e declara ela marido e mulher, e aquele homem pega ela e leva ela para a lua de mel. Os convidados estão tudo de fora. Só quem vai descobrir o segredo dele é ela. Só quem vai descobrir o segredo dela é ele. Sabe por que eu digo isso? Por convicção. Agora que nós vemos saber que nós estamos casados é porque ele entrou em nós. Você só sabe que ele é teu esposo quando ele entra. Ele entra em você. Estava aqui, estava no humano, estava no revelado, ovacionava e pulava, é João, mas não tinha descer. Agora entrou. Quando entra fica claro, o segredo dele ele mostra. E Deus não é um adúltero. Ele não é como os homens, muitos dos homens, que adentram numa mulher sem casar. Você pensa que ele adentrou, você pode gritar. Quando o pastor chegou lá, no ano de 2012, lá, eu sem saber de nada, quando o pastor disse assim: quem casa com o meu ministério? Eu levantei e disse: eu caso. E uns pastores disseram: nós casamos. Eu sem entendimento de nada. E teve um pastor: eu vou casar com o ministério de homens. Isso é nicolaíta. Ele não via que quem estava ali
era aquele mesmo Deus que manifestou lá no irmão Brano em carne humana. Eu casei sem saber, inconscientemente. E agora que desceu o esclarecimento, não só em mim, eu creio que desceu em cada um de vocês que estão na internet. E a gente não quer outro. A gente sabe, tu pode ouvir. Tu vai saber se aquele espírito que estava nele está naquele pastor. Você vai saber se aquele mesmo espírito que estava nele está naquele evangelista. Porque é a mesma voz. É a mesma. Nunca, irmão. As pessoas estão esperando que fosse ficar alguém no lugar do pastor Armando. Nunca vai ficar. Aquele homem é único. Irmão Brana diz: Deus fez o irmão Névio e perdeu a forma. Deus fez o William Brana e perdeu a forma. Deus fez Osmar Brana e perdeu a forma. Deus faz. Cada um tem sua peculiaridade. Cada um tem um estilo, mas só que é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que estava em Brana, estava em João. É o mesmo Deus que estava em João, está no quíntuplo. É o mesmo Deus que está no quíntuplo, está em você para entender. Então nós sabemos. Basta a gente ouvir. Deixa eu ver se esse pregador já se alinhou, né? Vamos ver. A gente quer esperar alguma coisa dele. Ainda não. Ainda não alinhou, ainda não desceu, ainda não casou. Deus ainda não entrou. Porque quando Deus entra, Ele gera. Ele gera. E o irmão Brana diz: pode uma mulher conceber e não saber que concebeu? Pode um homem, bora falar do natural para jogar para o espiritual. Pode um homem casar com uma mulher, ele adentrar na mulher e a mulher não saber que adentrou? Você sabe se ele está dentro ou não. Irmão, que maravilha, ó. Isso é muito tremendo, é a mensagem. O que está dentro de nós é a mensagem. Senão eles vão nos ouvir, eles vão nos criticar. Vão chamar que a gente é espírita. Já teve olha, cuidado, pastor, tu está invocando um espírito do homem. O espírito do homem, isso é espiritismo. Não, o espírito que estava no homem é o Espírito Santo. O espírito que estava em Brana era o Espírito Santo. O espírito que estava em Pedro, em Paulo, era o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando estava encarnado em Jesus, Jesus teve que padecer, ser crucificado, ressuscitar, passar um espaço de quase 40 dias para dar ensinamento acerca do reino dos céus, subir aos céus, para depois descer no dia de Pentecostes, preencher os discípulos, para abrir o entendimento dele, para eles terem o mesmo entendimento que Jesus tinha. O mesmo Espírito que estava em Jesus agora, depois do dia de Pentecostes, estava em Pedro, estava em Paulo, estava em todos eles. Ninguém tinha o Espírito Santo mais do que o outro. Pedro não tinha o Espírito Santo mais do que Tiago. Pedro não tinha o Espírito Santo mais do que estava em Mateus. Mas teve uma coisa. Deus chamou Pedro: a ti te digo, sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As portas do inferno. Deus sempre tem que ter um quíntuplo de Éfeso original. Aquele mesmo Espírito que saiu de Brana, aquela mesma coluna que saiu de Brana, estava sob Osmar Brana do ano 2000 até 2024. E aquela mesma coluna de fogo, que ela não vai para o cemitério. Deus não morre. Se a coluna de fogo não sai do irmão Brana, se Deus, esse Logos que saiu de Deus, não sai de Jesus, o corpo dele não morria.
Se lá no acidente, se Deus não saísse de Brana, ele não adormecia. Lá no hospital mesmo, o pastor marca com aquela veia entupida. Se Deus não deixar ele, ele não ia. E agora essa mesma coluna de fogo vem sobre o povo. Não está sobre um ministro, está sobre o povo, que é o mesmo que está no ministro. Mas Deus sempre trabalha com um, Deus não trabalha com dois. Tu diz o quê, pastor? Quer dizer que Deus está trabalhando com o senhor e não trabalha com o pastor João? Não, é porque eu e o pastor João somos um. Eu e você somos um em Cristo. Nesta mensagem, nós somos um, nós não somos dois, é um corpo. Para te entender isso, tem que ser a mente profética. É o profeta que está em você, é este profeta, Jesus Cristo. Olha só, vou já encerrar aqui, ó. Ele mostra a sua palavra da vida e ela o recebe. Ela nunca duvida dela. Não duvidamos do que já foi feito. Por consequente, nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte, porque se a semente foi plantada, a água ressuscitará novamente. Você crê nisso? Essa semente foi plantada e ela ressuscitou novamente aqui? Hein? O que quer dizer com a palavra? O que ele quer dizer com a palavra? Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem um assim diz o pastor? O assim diz o Senhor da igreja? Irmão, para ter o assim diz o Senhor tem que ser profeta. Não tem que ser só humano. Não tem que ser só revelado. Que é muito bom ser revelado, mas tem que ter este profeta. Você vai ouvindo essa mensagem do pastor que você entende tudo. Vai ouvindo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.